Então, meus irmãos, essa aqui é uma palestra sobre Platão, né? Nós já tínhamos feito uma palestra similar a essa no passado, né? E conseguimos alguns elementos a mais e estamos reapresentando, né? Então, para os que já assistiram, é uma oportunidade de ver de novo, coletar mais alguns elementos. Para os que não assistiram, a oportunidade de conhecer um pouquinho da obra de Platão, da filosofia de Platão. Tá? Como eu já falei, a palestra vai ficar disponível depois para quem quiser acessar. Então, algumas informações importantes aqui. A palavra filosofia, né? Ela é uma palavra grega, composta de um radical de philos e do outro de sofia, quer dizer amor pela sabedoria. Então, um filósofo é um que tem respeito e amor pela sabedoria. Similar aos Rosacruzes, que não deixam de ser um filósofo no campo da espiritualidade, né? No campo da espiritualidade. Filosofia significa, portanto, amizade pela sabedoria, amor e respeito pelo saber. E o filósofo, por sua vez, seria aquele que ama e busca a sabedoria, né? Tem amizade pelo saber e deseja saber. Aquele que busca a sabedoria também, similar àqueles que estão, né, no caminho, na senda da espiritualidade. Ok. É uma apresentação que não pode tão englobar todo aquilo que o Platão fez, né? Seria muita pretensão nossa querer mostrar tudo de uma vez só, mas é somente um aperitivo para que todos possam depois procurar mais dados sobre isso, porque existem muitos pontos que eles se confundem ou eles se encontram com aquilo que a gente trata no rosacrucianismo, né? Então, Platão nasceu 428 e viveu até 347 antes de Cristo. Antes de Cristo. Então, ele já está 2.400, mais ou menos 2.500 anos que ele existiu e deixou o trabalho dele, que até hoje, né, até hoje é consultado pelas pessoas, é estudado e tem auxiliado muitas, muitas pessoas. Platão é considerado um dos fundadores da filosofia ocidental, né? E viveu 10 anos com Sócrates, até o dia que Sócrates morreu, né? Então, desde os 18 até os 28, aproximadamente, ele viveu com Sócrates e foi muito influenciado pelo pensamento de Sócrates. Sócrates praticamente o iniciou na filosofia, né? E ele não voltou mais, ele continuou. Ele é filho de Ariston e Perictione, mas o pai dele faleceu logo ao nascimento, né? Então, a Perictione, a mãe dele, se juntou ou casou com Pirilampo, né? E esses foram os que cuidaram do Platão, né? Então, ele era ligado, pelo lado materno, ao mundo político. E a Grécia, naquela época, era muito voltada para a política, né? 2 membros da sua família, por parte da mãe, faziam parte dos 30 tiranos que dominaram Atenas por algum tempo. Quer dizer, o nome já, olha lá, tirano, né? Olha só, né? Então, nesse ambiente, ele cresce já manifestando seu desapreço pelos políticos do seu tempo. Mas a família queria que ele fosse político, porque tinha político na família.
Então enviaram ele lá para a Ágora, né? Então ele viveu nos bastidores, em todas aquelas encenações políticas desde a infância. E suas críticas à democracia ateniense pressupunham o conhecimento das manobras políticas e verdadeiro motivo. Então, ele era jovem, ele entendia tudo o que estava acontecendo, né? Aquelas manobras políticas que, hoje em dia, a gente até é um pouco... A gente sabe como é que é, né? Porque hoje em dia parece que é a mesma coisa que 2.500 anos atrás, né? Platão conhecia muito bem as intenções dos governantes de Atenas, pois 2 deles eram seus parentes, né? Ele, durante a sua vida, foi muito guiado pelos valores morais e éticos e percebia que esses governadores nada tinham desses atributos. Então, veja como é que estava a cabeça do Platão, né? Como é que as coisas remexiam lá dentro, né? Sabiam que os políticos não eram éticos. Sua mãe, então, envia-o para a Ágora para desenvolver a arte da oratória, pois desejava que ele seguisse na tradição política da família, né? E ele encontra lá no meio da Ágora muitos oradores, entre eles Sócrates, né? Foi uma felicidade, né, para ele encontrar Sócrates, porque aí ele se espelhou. Daí em diante, Platão o seguirá e se identificará pela forma do pensamento filosófico socrático e passa a acompanhar e receber as instruções de Sócrates. A Ágora era uma praça principal das antigas cidades gregas, local onde se instalava o mercado e muitas vezes servia para a realização de assembleias de políticos, né? Um recinto decorado com pórticos e estátuas, assim, um centro onde as pessoas, quando os oradores iam lá apresentar os seus trabalhos, né? Oradores ou sofistas, né? Tinham os oradores e os sofistas. Oradores na Grécia Antiga era o mestre da retórica que tomava para si a tarefa de ensinar conhecimentos gerais, gramática, a arte da eloquência para cidadãos gregos postulantes à participação da vida política. Então, era uma escolinha, mas ao ar livre, ali, né? E também existiam os sofistas. Esses sofistas que eram pagos para ir lá e orar sobre o interesse daqueles que os pagavam, né? Então, vocês veem que também já haviam interesses de conduzir as pessoas a um determinado pensamento, né? Então, vocês vejam que Platão percebia todas essas coisas, né? Eu pus aqui uma observação para que depois vocês procurem e assistam o filme Ágora, que também vai falar de um outro nível de pensamento, né? Ágora. Bom, vamos continuar. Então, filosofia se mistura com a ciência espiritual e forma um conjunto de interseção ali, esse amarelinho, né, que é filosofia mais ciência espiritual. Então, como Platão deixou seus trabalhos já 400 e poucos anos antes de Cristo, então ele foi bem precursor do Cristo, e todos aqueles estudantes que estudavam a gnose, né, dos essênios, todos aqueles que deixaram os trabalhos escritos que hoje nós estamos recebendo aqui, como principalmente a biblioteca de Nag Hammadi, né, os pergaminhos do Mar Morto, enfim, todos esses trabalhos que estão agora vindo à tona, né, eles já tinham citações de Platão. Na biblioteca de Nag Hammadi tem a República, tem lá um livro que é o livro da República, um dos livros mais famosos de Platão, onde ele deixa lá anotado uma série de formas de pensamentos que perduram até hoje, né? Então, essa forma de pensar, essa forma de chegar ao cerne de uma questão já era muito famosa entre os estudantes da espiritualidade naquela época.
Então, é só para nós iniciarmos aqui um exemplozinho da forma como eles pensavam, e num dos diálogos, ou nos diálogos sobre a educação, ele deixou o seguinte já conclusão aqui, né? Ele dizia assim, porque essa é uma forma que Sócrates também pensava, né? Então eles iam junto, dialogando, até um dia que Sócrates morreu, e ele continuou fazendo dialética com os demais seguidores. Então ele fala, veja, aprender não é outra coisa senão recordar. Se isso de fato é verdadeiro, não há dúvida que, numa época anterior, tenhamos aprendido aquilo que no presente nos recordamos. Ora, tal não poderia acontecer se nossa alma não tivesse existido em algum lugar antes de assumir pela geração a forma humana atual. Por conseguinte, e ainda por essa razão, é verdade que a alma seja imortal. Este é um discurso do Fédon, né? que fez Sócrates para ele, né? Então, momentos antes da morte de Sócrates. Né? Então, vejam, numa simples dialética, eles já, então, conseguiam constatar a imortalidade, ou seja, a imortalidade da alma. Né? E é tudo nesse sentido que esses trabalhos vão sendo utilizados pelos estudantes da espiritualidade. Então, nós vamos falar de Platão, mas não conseguimos falar de Platão sem falar de Sócrates também um pouquinho, né? Sócrates, eu esqueci de falar para vocês que no final da nossa palestra vocês já vão estar quase fluentes na língua grega, né? Porque todos os nomes têm aí a sua escrita em português e grego aí. É somente uma forma da gente verificar a energia que está por trás da palavra, ou se familiarizar um pouquinho com a escrita grega, né? Mas Sócrates está aí, ele não era bonito, né? Ele era quase um fauno, né? Para falar a verdade. E ele viveu em Atenas também, 469 a 399, né? Também filho de um artesão e de uma parteira. Então, imagina que ele falava que a minha mãe ela fazia nascer seres humanos. Mas Sócrates, pela maneira dele pensar e levar as pessoas a pensar, ele dava nascimento a almas. Tá? Ele dava nascimento a almas. Ele não tinha aparência física muito bonita, né? Parecia um fauno, né? Numa época em que era dado muito valor à beleza, e antes de ser filósofo, serviu ao exército e lutou na Guerra do Peloponeso, que foi perdida pelos atenienses e para os espartanos, que tiveram em Sócrates um crítico ferrenho do estilo de vida, e por isso acabou sendo acusado de corromper o jovem, porque ele ensinava os jovens a dialética, ou seja, ensinava os jovens a usar a mente e ordenar, ele usava a dialética, ele abria a cabeça dos jovens, e por isso ele foi preso e condenado à morte a beber cicuta. Essa é a forma de execução lá, né? Então, veja, meus irmãos, então aqui você o que a gente entende o que acontece hoje estudando o passado, né? No decorrer da história aí, da nossa história, nós vemos que as pessoas que se preocupavam em ajudar as pessoas, se preocupavam em trazer uma notícia boa, trazer enfim, uma instrução que os levariam para uma evolução, para uma iluminação, eles foram eliminados, vamos falar assim uma palavra bonita, né? Eliminados. E aí, nessa época, então, você já tinha, antes deles, antes de Sócrates, teve Akenaton, né? Um faraó egípcio que também morreu e todas as suas obras foram destruídas, ele foi assassinado, né? Você teve o próprio Sócrates aí, você teve Jesus Cristo, então você teve os cátaros no decorrer da história,
Você teve Hipátia, no Hipátia, em Alexandria, aquele que eu falei do filme Ágora, né? Enfim, você veja uma tendência de nós que sabemos da gnose, né? Nós sabemos que os arcontes não gostavam de pessoas que ajudavam os outros, que admiram a mente dos outros, tendência que permanece até hoje, né? Bom, essa é somente uma forma da gente ilustrar, né? Nessa época de Sócrates e Platão também, o evento do budismo, que começou há 600 anos antes de Cristo, acontecia, o evento dos essênios também, 450 anos antes de Cristo, tudo acontecia em paralelo. O mundo estava fervendo com essas modificações. Sócrates, né, ficou famoso por várias de suas obras, porém, uma delas, né, ficou famoso quando ele falou para o povo que só sei que nada sei. Né? Seu trabalho e suas ideias tornaram-se a fundação, o fundamento, né, a pedra de fundação da filosofia ocidental. Embora fosse considerado um dos homens mais inteligentes que já existiram, não deixou nada escrito, nunca escreveu nada. Tudo que a gente sabe dele foi escrito pelos seus companheiros, como Platão e outros que seguiram na época. Sócrates é conhecido pelos seus textos e trabalhos deixados por Platão, principalmente Xenofonte, né? Um dos maiores seres humanos que já existiram. Tá? Sócrates são um daqueles seres em adiantado estágio de evolução que se sacrificam em uma encarnação para auxiliar a humanidade na difícil tarefa de despertar para uma realidade diferente, bem nesse momento da evolução, onde o uso da nossa mente concreta deve ser estimulado para que alcancemos a sabedoria contida no nosso eu superior, ou nos nossos corpos superiores. Não fosse por Platão, e ninguém saberia de sua existência. Vamos ver aqui, então, a fala dele, né? Ele disse assim, nessa constatação, nesse pensamento dele, que ficou muito famoso: só sei que nada sei. E o fato de saber isso me coloca em vantagem sobre aqueles que acham que sabem alguma coisa. Veja, muitas pessoas não sabem que não sabem. Entendeu? Elas não sabem que existe uma sabedoria que elas precisam se conhecer, mas elas não sabem. Então, Sócrates queria que eles já soubessem, olha, há muita coisa por saber, né? Sócrates, cujo nome significa mestre da vida, acreditava que aquele dístico era a sua pedra fundamental no caminho do conhecimento e da sabedoria, considerado o homem mais sábio da Grécia pela própria pitonisa de Delfos, tá? Enunciou a sua conclusão: sei que nada sei. Tudo que sei é que nada sei. Uma afirmação paradoxal, que ele era sábio porque sabia que não sabia, e contém implícita a tese de que o conhecimento da ignorância é o conhecimento o conhecimento da sabedoria, é o começo da sabedoria. É o simples fato de você reconhecer que há muito por saber, porém você não sabe, é o começo da sabedoria, né? Nos diálogos de Platão, Sócrates aparece como um hábil questionador que usa principalmente da ironia para transmitir as dúvidas aos seus interlocutores. Se nós fizéssemos uma pergunta a Sócrates, provavelmente ele não responderia. Ele ia fazer com que nós mesmos chegássemos à resposta. Tudo bem. Os sofistas na Grécia Antiga, né? É aqueles que ensinavam os conhecimentos gerais, gramática e todas as outras matemática, né, para os cidadãos gregos, né?
muitos desses sofistas eram pagos, então não era muito gente digna de confiança e tinha aquilo que Platão chama de falta de ética, né? Como a gente conhece hoje as pessoas que vão orar lá no palco, né? Ou no picadeiro, ou não sei como é que chama lá, aquele púlpito, né? O púlpito. Né? Eles vão lá orar, falar, e vão falar para quem paga para eles. O livro mais famoso de Platão, ou seja, a obra mais famosa de Platão, é a República, né? onde está contido o mito da caverna. Né? A República, chamada de coisa pública, né? ou res pública, foi desenvolvida por Platão para organizar todos os níveis governamentais, formas de governo, tendências políticas e definindo obrigações dos governantes, suas necessidades de sabedoria e como deveria ser uma república ideal, diante do pensamento de Platão. Ou seja as ideias do mundo das ideias, né? Como é que a gente deveria formar uma organização, uma república, partindo de tudo aquilo que pré-existe no mundo das ideias. Inicialmente, Platão queria definir a necessidade de justiça para uma república, mas acaba que envereda por outros campos. Então, meus amigos, aqui, se nós falarmos mais de Platão, é muito grande aqui as instruções. Então, o inconformismo que Platão tinha com relação ao comportamento dos políticos, né, residia no fato de que os atos desses governantes nunca visavam o bem comum. E isso há 400 anos antes de Cristo. Quer dizer, o fato de um político, ou um homem público, ou aquele que deveria ensinar, ou aquele que deveria fazer alguma coisa para as pessoas, não visar o bem comum, não é coisa estranha, né? Parece que isso hoje é bem comum conosco aqui. Vamos correr. Aqui é o livro 7, ou carta 7, onde está o mito da caverna. E foi criado por Platão para mostrar, através de uma alegoria, o comportamento da humanidade, da alma humana. Né? Já naquela época, a alma humana tinha já um comportamento definido e que Platão também não se conformava. Né? Ele queria mostrar como as pessoas são controladas e mantidas pelas ilusões do mundo. Então, vocês vejam como devagarzinho os termos vão chegando naqueles termos que são mais conhecidos nossos. Ilusão do mundo, mundo das ideias, né? Bem comum. Então, o livro 7, ele vai falar de um mito, né? E mito, você sabe, é uma verdade oculta, cerrada à nossa razão. Um mito a gente faz para auxiliar aquelas crianças, né? Quando as crianças ainda não têm a sua mente totalmente completa ou já formada, você inventa uma historinha que é um mito para ela, né? Como os 7 anões, né? Todos aqueles mitos que as crianças têm, que depois eles vão se transformar em grandes mistérios. Né? Mas a criança já vai nascendo com aquela história que, no decorrer de sua vida, ela vai saber a essência daquela história. O mito é atemporal, ele acontece em qualquer parte. Né? O mito de Sofia, ele aconteceu naquela época, acontece hoje e vai continuar acontecendo até quando a humanidade for humanidade. E o mito tem um conteúdo que traz uma verdade que se aplica em qualquer tempo. Quem tiver olhos para ver, que veja. Mito é uma exposição alegórica de uma ideia, uma doutrina, uma teoria filosófica ou lei, mas que mantém a verdade por trás dos mesmos. Né? O mito de Sofia. Bom, vamos entrar no mito da caverna. Então, veja, já passaram-se 30 minutos, eu precisava fazer essa ambientação para nós, então, entrarmos agora na analogia da caverna, né? Ou conhecido mito da caverna. Né? Platão criou para mostrar o estágio do desenvolvimento humano. Platão busca ajuda na alegoria do mito para fixar esse seu entendimento. Segundo ele, não haveria palavras no idioma grego que pudessem mostrar a situação do comportamento humano naquele momento. Né? Um mito é atemporal e se aplica a qualquer momento. Né?
como se pode ver, principalmente agora. Atentar aos detalhes: fogo das imagens, ramos de cavernas, pessoas que dão atenção às pessoas e dão atenção às imagens. Na caverna, as imagens prendem a atenção das pessoas, desviando-os do seu objetivo principal. Tá? Então, aqui nesse quadrinho, eu peço que todos vocês vão ter aqui o desenho de pessoas presas aqui na caverna, pessoas que estão aqui. Deixa eu pegar um lápis aqui para mostrar para vocês. Deixa eu ver se eu pego um lápis. Aqui. Dá para ver aqui o lápis, né? Então, aqui nessa parte, ó, nós estamos vendo pessoas sentadas. Não dá para perceber, mas elas estão sentadas e amarradas. Estão todas aqui com o pé preso aqui. Estão vendo imagens que estão sendo projetadas na parede. Ok? Aqui vocês têm um muro de divisão. Aqui atrás vocês têm essas pessoas que estão segurando as formas, as matrizes das formas que estão sendo apresentadas na parede. Mais para trás ainda, uma fogueira, né? Que a fogueira, então, faz a luz bate nas matrizes e as matrizes são projetadas lá na parede. E isso prende a atenção das pessoas. É com essas sombras que as pessoas ficam aí entretidas, a vida delas, né? E mais ainda para trás aqui, vocês vão ter um lado, vocês vão ter a entrada da caverna, onde algumas pessoas estão se esforçando para sair lá fora. Então, já na figura, as pessoas que já saíram da caverna são ofuscadas pela luz que é lá fora, né? E muitas contemplam o sol, né? Então, para Platão, quando as pessoas chegam a ficar aqui em presença da luz do sol, ele diz que esse aqui é o mundo das ideias, é o mundo onde todas as coisas já pré-existem aqui, né? É um mundo superior, né? Que nem a gente pode entender na nossa estudo cristão, no nosso estudo da nossa ciência espiritual, né? Então, aqui é o mundo das ideias, e aqui é o mundo das sombras, aqui embaixo. Mundo das sombras, onde tudo é sombra, nada é real, tudo é ilusão. Aqui em cima é o mundo real, é o mundo das ideias, é o mundo onde todo é iluminado pela luz do sol, é o mundo do bem, do belo, do justo. Então, vamos pegar um outro aqui. Então, essa daqui é uma outra foto também da mesma situação, né? Então, ele diz assim: imagine uma caverna profunda como uma descida abrupta, bem escarpada, no final uma fogueira. Depois uma murada onde por trás dela encontram-se homens acorrentados. Então, aqui não é legível homens acorrentados aqui, né? Nós ampliamos essa foto aí, mas não está claro, mas é um homem acorrentado, né? Os homens estão presos aqui dentro. E eles estão sendo controlados por essas formas que estão aqui. Hoje em dia, a gente, para assistir essas imagens no celularzinho, é muito problemático, né? Ele não dá aquela definição que a gente precisaria para alguns aspectos, né? E algumas televisões dá para você espelhar o celular e você vê numa tela maior e aí te dá mais definição, né? Bom, diante da necessidade, nós podemos passar as imagens para vocês depois também. Ok? Todo mundo pegou até aqui a ideia, né? E aqui outra imagem, outra imagem da caverna, né?
Da mesma forma, o ambiente é escuro, né? E na frente tem uma tela onde são projetadas as sombras, as imagens. Ouve-se as vozes dos homens acorrentados, gritos de todos os tipos, conversas, quer dizer, como se passasse um filme, né, de bandido e mocinho, e eles ficavam lá torcendo para um e para outro, né? Os amos da caverna são as pessoas que projetam as imagens, que carregam aquelas matrizes das formas. Esses são os amos da caverna, né? Então, as pessoas ficam lá sem nenhum tipo de contraste ou de referência. Elas só veem aquilo que está sendo projetado. Elas não têm nenhuma outra contraparte, nenhuma outra assim, comparação se aquilo é verdade ou se não é. Ninguém nem questiona isso daqui. E sem o contraste, sem essa referência, sem essa comparação, o ser que está lá embaixo não progride, não cresce espiritualmente, né? Já vão ter. Ó, isso daí é bem ou é ruim? É bom ou mal? É luz ou é treva? É certo ou errado? Enfim, é aquelas dicotomias que a gente sempre encontra na nossa vida, né? Eles não tinham. É só aquilo lá, ponto final, está acabado. Então, sem contraste, só resta o quê? Alienação. Então, eles eram alienados. Ou seja, os amos da caverna tinham controle absoluto sobre as ações desses homens. Então, assim, Platão define e mostra no seu mito a situação da humanidade naquele tempo, totalmente alheia ao que se passa à sua volta. Eram capazes de ouvir os sofistas e não dar ouvidos a Sócrates, que trazia ajuda e verdade aos homens. Os sofistas falavam mentira, falavam para os interesses daqueles que os pagavam. E Sócrates tentava habilmente. Então, as pessoas eram capazes de dar ouvido aos sofistas. Qualquer semelhança com a vida atual é mera coincidência, ou não? Mas Sócrates, por não se aliar aos governantes, por ter esse tipo de pensamento, seria punido severamente, né? Injustamente até, vamos falar. E os senhores da caverna permitem que os homens se manifestem, e até eleições eles faziam para escolher os seus líderes, definiam uma hierarquia, né? Aquele que conhece melhor as sombras, enfim, aquelas pessoas que mais ficam engajadas naquilo que está pretendido pelos amos da caverna, né? Isso faz com que não se considerem em nenhum momento como prisioneiros, cativos pelos amos da caverna. Então, com isso, em nenhum momento eles se sentem prisioneiros. Essa é a vida deles, né? Eles foram criados assim, eles foram desde o nascimento. E, obviamente, por trás os amos da caverna riem, se divertem, né? Fazem chacotas com eles lá atrás, escondidos, né? Enfim, acho que vocês conseguem imaginar como é que acontecia isso, né? Periodicamente, novas sombras eram projetadas para que fosse evitado o tédio entre os homens. E esse pseudo-espetáculo prossegue como se fosse um carrossel, e até permitiam períodos de fora de correntes para os que conhecem o ambiente interno da caverna. Então, quer dizer, como eles ficavam acorrentados, pode ver, aqui nesse... O pé dessa personagem aqui, ele está preso lá na parede, ele não consegue se mexer. Então, mais devido ao comportamento, existiam até períodos em que essas pessoas fossem liberadas momentaneamente dessas correntes, como prova de bom comportamento, de aceite do que eles estavam sendo passados. Mas, sem contraste, sem referências, os amos da caverna tinham controle absoluto sobre as ações dos homens. Estão entendendo como é que era a situação dos homens que ali, nesse mito, nessa alegoria, representam o quê? A população que estava ali da Grécia. Bom, mas começam as primeiras percepções. A intuição inicia o seu trabalho, né? A saída da caverna
fica por trás do fogo, ela é quase imperceptível. Mas, quer dizer, mas alguns dos homens começam a perceber essas sutilidades, né? E, de repente, um dos homens consegue visualizar uma pequena luz além do fogo. E isso faz com que ele comece a pensar: poxa, se essa luz do fogo provoca todo esse espetáculo, que dirá outra luz? Deve haver algo mais além deste fogo? E decide, então, investigar. Mas logo ele é desencorajado pelos outros que dizem: ah, você tem um lugar bom aqui na sala de projeções, é confortável, tem regalias, você pode ficar solto aí, né? Sem correntes aí um tempo. Para que se preocupar com outras existências? Né? Pessoas que desencorajavam ele a fazer essas coisas. Tá? E essas primeiras percepções são encaradas como as primeiras iniciações ou despertares, o que acontece em determinadas pessoas que nunca se continham, nunca se contentam com as situações de status quo, de estagnação, e sempre procuram algo que preencha um vazio interno e não sabe dizer o que seja. Amém. Uma situação que nós talvez sentimos também e procuramos muitas respostas para alguma coisa, né? Não estamos contentes com as situações, com essa estagnação, e nós, então, nós aqui, estudantes Rosa Cruzes desse século XXI, a gente passou por isso, né? Então, você vê a similaridade, né? Normalmente, a luz chama a atenção desses seres. A luz chama a atenção de todo mundo, né? Normalmente, isso já é resultado de um plano de vida pré-estabelecido ou merecido pelo próprio ser antes de sua encarnação. Olha, pelo seu merecimento, pelas suas obras feitas em encarnações passadas, você vai para uma encarnação onde você vai despertar. Mas você vai ter que ser submetido a determinadas situações para o seu despertar, né? Isso parece também normal para todos, né? Muitas vezes, uma frase, uma imagem, um som, uma vibração já é suficiente para que o ser seja desperto. Alguma coisa dentro dele, algo está lá, aguardando para ser despertado. Das nossas aulas fundamentais, né? Vocês sabem, as palavras têm um grande poder. Às vezes, um hino que a gente coloca, um hino do ritual da missa, enfim, aquela energia toda serve de gatilho para despertar aquilo que está aguardando ser despertado dentro do ser, não é? A gente conhece bastante desse despertar, visto que acompanhamos muitos irmãos que chegaram e despertaram e seguiram, enfim, né? Cada um pode também olhar para si mesmo e saber: olha, eu passei por isso, né? Cada um de vocês tem as suas histórias particulares, né? Você sabe aquela frase que todo mundo fala: pelo amor ou pela dor? Ou seja, por esses contrastes, né? Em jovens, isso é muito comum quando, de repente, encontram-se a situação ou atividade que os preencham e depositam todas as suas energias no projeto, que lhes parecem na mente, o que muitas vezes é mal entendido pelos pais, e mandam eles para o diretor, para o psicanalista. Quer dizer, os jovens, quando despertam, às vezes despertam muito além daquilo que os pais esperam. Mas como os pais não entendem nada, manda ele para o psicanalista. Mas são seres que estão muito, muito à frente do nosso entendimento, né? O significado oculto que está em buscar uma luz, além daquela do fogo da caverna, é uma metáfora, né? É o mesmo que buscar a sabedoria, a luz. A sabedoria e a luz andam juntas, né? A luz é a que ilumina, a sabedoria também nos ilumina. Enfim, tudo isso são metáforas, né, que a gente precisa entender. A escalada. Para aqueles que saem da caverna, né, aqueles que não dão ouvidos para os demais e seguem, né, seguem para a saída, seguem à procura daquela luz, esses homens diferentes dos demais, né? Eles seguem para o de encontrar a luz além daquela luz que está dentro da caverna. Mas o homem se depara com uma saída íngreme, escarpada,
de difícil escalada, que vai fazer com que ele sofra várias quedas e dificuldades antes de alcançar o ambiente de fora da caverna. Então, na busca da luz, nós temos dificuldades, ela não está lá para ser alcançada de graça, é preciso escalar, é preciso trabalhar, é preciso ter quedas para que você mostre a sua perseverança e você continue a subir. Enfim, esse é o preço que a gente paga para querer chegar à luz. Alguma coisa se associa ao ensinamento do ocultismo, né? Não é igual? É o que Platão quis mostrar também, né? A escalada é sempre difícil, sair fora da caverna exige perseverança, exige desempenho, né? Então, o simbolismo aí da escalada, a busca da sabedoria ou da luz é sempre acompanhada por sucessivas quedas, subidas e descidas, e também de desencorajamento por parte de outras pessoas. Normalmente, a pessoa fica sendo conhecida como louco. E louco é o adjetivo que serve de guia para a gente, né? Quando a gente chama de louco, opa, então estou no caminho certo, né? Essa já é um indicador de que nós estamos no caminho certo, né? E isso sempre foi verdade nas coisas pelas quais a gente passou. Então, esse é o simbolismo da escalada, a saída da caverna. Bom, quando você sai da caverna, todo machucado, cansado, e recebe a luz do sol do meio-dia que o ofusca e faz você não enxergar nada, você fica ofuscado. Mas devagar os seus olhos vão se acostumando, então ele consegue enxergar a beleza da natureza e das árvores e dos animais, e até a luz do sol. Quer dizer, já fazendo fazendo uma comparação com a nossa vida espiritual, né? Para aqueles que chegam a enxergar, logicamente, ofusca, né? As palavras de bastante vibração, elas vão nos ofuscar, mas nós temos que continuar o nosso trabalho, né? E quando nós chegarmos a ver a luz do sol, para aqueles que forem iluminados, então para nós não vai haver mais nenhum retorno, né? Ou seja, nós vamos então já ter aquilo como a nossa verdade absoluta. Bom, e nesse momento, então, o homem alcança o seu objetivo, ele saiu da caverna. A sabedoria, a luz do sol é a sabedoria. A sua liberdade foi conseguida depois de muitas quedas e lutas, mas veio por seus próprios méritos e principalmente por sua coragem de enfrentar a resistência de todos os demais. Deixou o cativeiro, despertou, lutou, perseverou e alcançou a luz, a sabedoria, né? Enquanto muitos continuam a dormir o sono da alienação, né? Hipnotizado pelas sombras da caverna. Conclui, porém, que não poderá ser feliz naquele ambiente se estiver sozinho, pois a virtude principal do homem é a sua fraternidade. Decide, então, retornar à caverna e compartilhar com seus amigos sua alegria e sua descoberta. Então, veja, meus irmãos, para aquele iluminado que conseguiu sair e enxergar a luz do sol, chegou lá no mundo das ideias, ele fala, não tem graça eu estar aqui sozinho, é muito egoísmo de minha parte eu querer tudo isso para mim, né? Vou voltar e chamar os meus irmãos. O que é que o trabalho Rosa Cruz faz? Não é praticamente uma coisa similar? Não é? A gente, depois que alcança um certo estágio, a gente tem que cuidar dos irmãos menores, né? Vamos, irmãozinho, vamos por aqui, vamos te levar por aqui. E retornando à caverna, então, na sua jornada de volta, ele encontra as mesmas dificuldades que ele encontrou, né, durante a entrada, né? Aquele buraco escarpado,
que proporciona quedas, e fica todo arranhado, tudo sujo, tudo machucado, e sem enxergar nada, já porque agora ele estava ofuscado ao contrário, né? Ele estava com a luz do sol, de repente ele ainda está lá no escuro, né? Tateando as paredes, ele procura o líder dos homens e lhe relata que encontrou a luz e a felicidade do lado externo da caverna, e que todos estavam enganados com as sombras da caverna e que deveriam seguir com ele e blá, 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 e um monte de coisas, sabe? Ele estava procurando aí argumentos para falar para os rapazes, para as pessoas, olha, vamos, gente, vamos embora daqui, isso aqui é somente uma ilusão, é mundo das sombras. E o líder, então, das pessoas lá embaixo, olhou para ele, para o seu estado, todo arranhado, todo sujo, todo machucado, quase cego, e disse: rapaz, você está louco. Pior coisa do mundo deve ser ir lá nesse lugar que você está falando aí. Olha o seu estado. Você quer que nós acreditemos nisso? Olha, dá licença que eu estou aqui, estou assistindo minha sombra aí, dá licença. Super Cine das Sombras hoje é muito bom. Bom, ninguém acreditou nele, né? Ele não conseguiu os argumentos necessários para que as pessoas o seguissem. Então, Platão desenvolve a partir daí a mentalidade da escravidão inconsciente, ou seja, as pessoas estão lá, estão alienadas, estão escravas, mas não compreendem que são escravas. Se você tentar ou forçar alguém a se libertar, você poderá acabar sendo agredido pela essa pessoa que defenderá com unhas e dentes essas próprias correntes que a mantêm presa, né? Vocês já ouviram isso, né? Um escravo consciente escapa ou tenta escapar do seu cativeiro na primeira oportunidade que encontra. Ele quer a liberdade, mais do que tudo na vida. E isso quando o escravo reconhece que é escravo, está preso, está lá, confinado. Mas quando uma pessoa é um escravo inconsciente e não sabe, ele acaba por defender as suas próprias correntes e, se necessário, agridem aqueles que tentam libertá-las. Esse, então, é o pior tipo de escravidão. O melhor escravo é aquele que pensa que é livre. Então, quase toda a humanidade tem esse pensamento. Então, isso, olha, são pensamentos, são conclusões, são constatações, são indignações de Platão há 2.400 anos atrás. Que nem eu falei, qualquer semelhança com fatos atuais é mera coincidência. Então, e será que foi então em vão todo o esforço do nosso herói? Será que ninguém está disposto a dar ouvidos a ele? Será que ninguém mais vai querer ser libertado? Será que ninguém despertou assim como ele? Vejam, meus irmãos, eu estou aqui falando, mas eu quero que cada um se imagine, ou imagine como é que é essa situação. Se quiser imaginar a sua própria vida para ver se tem algumas partes que são similares, tudo bem, fique à vontade e depois vocês podem, então, concluir por vocês mesmos a situação, né? O despertar para a existência de um mundo real, para a luz, se trata de interno, muito particular, causado pelo esgotamento de uma experiência banal e viver sempre no conforto, né? Então, você tem todo o conforto do mundo, você vai se preocupar para quê, né? Aquele negócio, ou pelo amor ou pela dor. Se nós temos muito dinheiro, nós somos ofuscados por aquela paixão, por aquele apego ao dinheiro, né? Se nós não temos dinheiro, nós sofremos porque não temos dinheiro. Então, quer dizer, sempre vai haver uma desculpa para não despertar, para não procurar o caminho de volta para sair da caverna.
O esgotamento da experiência banal de viver só em função do instinto de preservação da espécie e sobreviver. O homem, um conforto, é um homem que está fadado a sofrer, né? Eu acho que o esgotamento da condição animal da consciência, quando acontece, propicia o nascimento da filosofia, o despertar espiritual, do encontro do caminho de volta, né? Quando você vê que, olha, tenho mais para ver, tenho mais para procurar, tenho mais para conhecer, você vai fazer aquelas perguntinhas, né? De onde eu vim? O que devo fazer? Para onde que eu vou? Como que eu vou? Essas perguntas se apresentam na nossa vida no decorrer da nossa existência aqui nessa encarnação. Ok? Acho que a razão delas existirem é que nós estamos saindo de dentro da caverna, nós estamos saindo de um período de escravização. Né? Bom, o ser despertado está agora dentro do mundo da caverna, disposto a auxiliar aqueles que, como ele, querem descobrir ou desbravar o mundo exterior. Já não se contentam com essas obras. Por isso, ele percebe que tem alguém que está lá se mexendo na sua cadeira, descontente com a situação e pensando justamente como ele pensava. Ele reconhece que essa pessoa vai ouvi-lo. Ele vai achar alguém lá no mundo de todos aquilo lá que também, eu quero também conhecer esse mundo que você falou aí, esse mundo de luz aí, eu quero também. Então, ele vai então começar a guiar, né, pelo caminho escarpado e difícil, como é o caminho espiritual. Né? Ele está fazendo o trabalho que as nossas escolas de mistério, a nossa escola de ocultismo, as nossas escolas iniciáticas falam: acolhe aqueles que querem encontrar a luz. Acolhe aqueles que já estão cansados de ser alienados e querem uma coisa diferente. Né? E dessa forma, pouco a pouco, os seres se apresentarão um a um, espontaneamente, para serem conduzidos pelo ser que agora é chamado de mestre, e um ajudando o outro nas diversas etapas do caminho, formam então uma corrente com vários seres nas diversas etapas, prontos para ajudar todo aquele que desperta e tem vontade para descobrir o mundo real, o mundo das ideias, o mundo da luz, né? O mundo do bem, do belo, do justo. Né? Bom, então vocês vejam essa comparação agora final com as escolas que acolhem os irmãos que querem procurar um outro estudo, outro sentido para as suas vidas, né? O livro 7, vamos falar agora dos simbolismos, né? O simbolismo das sombras. As sombras são o que mais prende a atenção dos homens e os que desviam a visão do mundo real. Logo, as sombras simbolizam o mundo material, o mundo das ilusões, e que até hoje estão fazendo o seu papel. Né? Exemplos temos aos milhares. Né? É só a gente olhar em volta. Né? O conceito de real e ilusório, veja, as sombras são a ilusão, o real está lá em cima, iluminado pela luz do sol, né? No mundo das ideias e no mundo superior. As sombras representam a grande ilusão da vida. O mundo material são coisas que parecem e desaparecem, mundos das ilusões. Então, a matéria, o mundo material e a matéria, eles estão aqui à nossa volta. Eles estão sempre aí, dispostos a fazer o seu trabalho. Quando vocês pensam que eles foram embora, eles voltam, eles reaparecem. Né? Então, a gente tem que ficar alerta a todo momento. Às vezes você pensa que uma coisa ela vai ser real, quando você vê, é mais uma ilusão. Né? O real são as coisas que sempre existiram. As coisas que sempre existiram devem estar sempre na nossa mente, que são o que sempre existiu. Amor, beleza, justiça,
bondade, tudo o que provém, que pré-existe no mundo das ideias. No mundo das ideias, que é o mundo lá de Platão, aquele mundo que é iluminado pela luz do sol, todas as coisas pré-existem lá. Mas uma forma diferente dessas ideias vem aqui para baixo mal copiadas, né? Então, elas se tornam mais sombras. O conceito de realidade na população antiga era diferente, né? Antigamente, aquilo que é hoje, amanhã deixa de ser. Nunca foi na realidade. Aquilo que é hoje, mas amanhã deixa de ser, na realidade nunca existiu. A tecnologia faz coisas desaparecerem porque nunca existiram realmente. Foi somente uma passagem, né? É o mundo de Maia, palco para uma experiência, palco para que você se veja projetado nele. Né? O sentido das coisas materiais é proporcionar experiências para as almas para que elas se cresçam e evolucionem. Né? Essa é a única razão para esse mundo existir, o mundo de estudos nosso aqui nesse mundo de Maia. Então, aqui, a tabela de critério de realidade para o povo antigo era assim, qual é o seu critério para espírito e matéria, né? O espírito é o real, matéria é ilusão. Isso pelo critério da eternidade. Eles compreendiam no passado que existia uma eternidade. Atualmente, qual é a ideia de espírito e matéria? Bom, para mim, espírito é ilusão. E o que é real? Real é a matéria. Então, hoje, os sentidos mandam na nossa cabeça. Eles que dão esse critério de realidade. Para nós, o real é a matéria. Para nós ainda estamos na caverna. O simbolismo da fogueira está associado às sombras, né? Ou seja, a fogueira gera ilusões na caverna. Ela gera as sombras. Então, Platão diz, a fogueira é o fogo dos desejos e das paixões que prende os homens ao mundo material. Né? O Jorge Adum, né, numa de suas obras, ele disse assim, quando o fogo do Espírito Santo no sacro, na região sacra, se converte em luz no cérebro, então o homem se faz rei da sua criação e sacerdote do Altíssimo. Nós temos que percorrer este caminho de transformar o fogo em nós em luz, né? E o caminho é daquele que começa no chakra básico e vai até o chakra superior, o nosso chakra coronário. Então, ele tem que fazer esse caminho, mas nós temos que fazer esse trabalho. É a nossa saída da caverna. É a nossa saída da caverna. Ainda completando o simbolismo da fogueira, nós temos lá a Marte, a deusa da justiça, que cada vez que a gente chega lá, no final de uma encarnação, ela faz a pesagem do nosso coração, né? E se o coração pesar menos que uma pena, há uma pena que a deusa coloca lá, então você vai para a mente, ou para o paraíso, né? E para pesar menos que uma pena, né? Você teve que fazer o quê? Você teve que amar o quê durante a sua encarnação? Com certeza, justiça, fraternidade, bondade, amor, altruísmo, bem, o belo, o justo, as coisas que sempre existiram, né? As coisas que sempre existiram. E quando pesa mais que a pena, ou seja, é porque nós amamos o quê? Matéria, fogo, paixões, coisas que vieram a existir, não são coisas que sempre existiram, foi coisas que vieram a existir por obra dos humanos, por obra da humanidade. Casa, carro, formas físicas, pessoas. É por isso que se vai, que você vai ser levado ao mundo onde essas coisas imperam. Então, quanto mais a gente se envolve no mundo dessa matéria, mais essas coisas vão imperar na sua vida e vão te dominar, né? Vão te dominar. Vamos lá. O simbolismo dos amos da caverna. Os amos da caverna são aqueles seres que seguram as formas que vão ser projetadas lá
na parede, né? Então, diferente dos prisioneiros, esses veem a saída da caverna. Esses são prisioneiros por ambição, por escolha, enquanto que os prisioneiros mesmos estão presos por ignorância. Eles acreditam que, explorando a ignorância dessas pessoas, terão benefícios, que não sabem se terão do lado de fora. Um dia deverão ser resgatados, mas por um preço muito maior. Ou seja, são seres iguais aos outros, mas estão fazendo um trabalho aí sórdido, né, de manter as pessoas escravizadas, né? Tudo tem um preço, né? Tudo tem um preço, né? Esses aqui no na nossa visão, né, na nossa filosofia espiritual, né, e pela gnose, eles são os arcontes, né? Eles são aqueles que são responsáveis por manter-nos aqui nesse mundo das aparências e no mundo das ilusões. A humanidade tem explorado a ignorância humana por muitos anos, consciente ou inconsciente, e por isso são considerados amos da caverna. Tá? Ou seja, podem ser chamados de amos da caverna. A luz do sol. O homem que chega lá fora e vê as coisas iluminadas pela luz do sol, ou seja, no mundo das ideias, e só por ver as coisas iluminadas pela luz do sol se torna sábio. E o homem que não é sábio vê as coisas iluminadas pelo quê? Entenderam aí? Então, veja bem, quando você chega lá fora e vê a iluminação, quando você se ilumina, quando você atinge aquele grau de iluminação que não tem volta, você se torna um sábio. E o homem que não é sábio? Ele vê as coisas que são iluminadas pelo quê? Já que não é pelo sol, né? Nossa luz projetada nos seres é uma luz fraquinha. Vê só a luz dos nossos interesses. A iluminação pela luz do sol nos faz pensar. É o mesmo que dizer, como isso pode me servir? Ou, como eu posso servir a isso, né? Como eu posso servir a isso? Que nem os critérios do belo, do justo, né? Do bom, do belo e do justo, né? A gente não pode ver o belo e desejar aquilo para nós, né? Nós temos que procurar um jeito de que ele nos ensine algo, de que nós servimos aquele belo de alguma forma, né? Na nossa vida material, a gente só vê aquilo que nos interessa. Então, quer dizer, nós vamos continuar no materialismo sempre, né? Para Platão, a luz do sol é a ideia do bem. E o bem é o que une a Deus, né? Então, para um discípulo da luz, é primordial que se faça o bem, não é? Ver as coisas iluminadas pela ideia do bem é uma questão de altruísmo, né? Eu vou fazer o bem que vai beneficiar não só a mim, mas como para todas as pessoas. Isso é altruísmo, né? Como diz o nosso hino, né? Para ser bom servidor, devo dar exemplos de amor, né? Então, enquanto houver o homem caminhando para seguir a matéria, sentirá sempre um vazio dentro de si, porque o que é necessário para preencher esse vazio não é deste plano, né? Nós temos que sentir isso, que é para preencher esse vazio somente a luz do sol. Então, vejam, meus irmãos, agora a caverna de Platão nos dias de hoje. Não é? Dá para explicar, né? Não é autoexplicativo isso? Será que nós estamos na caverna ainda hoje? A Flá tem um trabalho, não sei se está na homepage da Flá, não sei se o comendador deixou lá ainda, mas um trabalho sobre o mito da caverna muito bom. Depois vocês procurem lá no site da Flá para ver se está disponível. Eu acho que não está. Como eu tinha ele já desde quando ele lançou, eu usei aqui. Mas vamos lá ver mais um dos pensamentos aqui. Esse já é de Goethe, né? Que já é de uma época diferente do Platão. Mas Goethe foi muito enfático quando ele falou: não há ninguém mais irremediavelmente escravizado do que aquele que falsamente acredita estar livre. O melhor escravo é aquele que pensa que é livre, né? Palavras de Goethe.
Então, aqui nós pusemos aqui, como aqueles seres presos na caverna de Platão, esses, né? Ou como os seres que estão hoje aqui presos nos limites inferiores da luz pelos arcontes, segundo o mito de Sofia, que é a humanidade inteira quase. E o Cristo deixou lá escrito para nós que quando nós conhecermos a verdade nos libertará. Né? Libertará por quê? Estamos presos? Quem nos prende? Por que estamos presos? Todas essas questões devem ser feitas e também devem ser respondidas por nós, né? Então, estou preso e não sabia? Opa, estou preso por quem? Por quê? Essa é a nossa maneira de pensar, né? Essa é a maneira de conduzir o pensamento. Esse é o nosso amor que nós temos pela sabedoria e temos que ir em busca da sabedoria, não é, irmão? Somos filósofos espiritualistas. Meus irmãos, há muito ainda para ser explorado neste assunto. A boa vontade de cada um poderá levá-los a pesquisas que desvenderão outras realidades e lhes mostrarão um outro mundo quando se chegar do lado de fora da caverna. Só depende da gente. Os ensinamentos, instruções, textos estão disponíveis para quem quiser. Basta mostrar sua vontade em querer, né? No ensinamento também deixado por Cristo e registrado por Mateus, ele diz: peçam, gente, será-vos dado. Busquem e encontrarão as respostas. Batam e a porta vos será aberta. Pois todo aquele que pede, recebe, o que busca, encontra. E aquele que bate à porta, será aberta. Só depende de nós. Tudo bem, meus irmãos, era isso que eu queria mostrar hoje. Eu agora me coloco à disposição de vocês para algumas perguntas e, ao mesmo tempo, que nós vamos desligar a nossa gravação. Muito obrigado pela atenção de todos aqui. Deixa eu desligar a gravação aqui.